Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesse dia muito quente, com um trânsito tumultuado em direção à capital, não em direção ao interior, que hoje, surpreendentemente, é um trânsito absolutamente tranquilo. Mas em direção à capital houve um acidente próximo da rodoviária, o trânsito chega a ter interrupção, acúmulo de carros durante 5 quilômetros, melhor dizendo, e se movimenta com dificuldade quem vai a Porto Alegre. Mas quem está saindo de Porto Alegre pela BR-116, hoje está uma tranquilidade impressionante. Nós estamos aqui com o Flávio Ordoc, que é ouvidor adjunto do Internacional, e o Adalberto Aquino, que é conselheiro do Grêmio. O Grêmio, pelo jeito, não está com pressa de contratar centroavante, né, Adalberto Aquino? Boa noite. Boa noite. Prazer em estar participando aqui. A presença do Flávio, um grande amigo. Eu acho que o Grêmio deve estar com alguma coisa engatilhada, mas deve estar dependendo da venda do Arthur, né? Quer dizer, o Arthur deve estar finalizando, eu acho que uma negociação, e de repente o Grêmio estar aguardando alguma coisa em termos de dinheiro. Porque a janela a nível da Europa, se bem que o que se fala é que o Arthur seria vendido agora, mas iria só no meio do ano, quer dizer, que aí dependeria da janela, que vai terminar agora quarta-feira. Isso eu acho que é líquido e certo, né? Hã? Eu acho que é líquido e certo já. Então a negociação não tem necessidade de finalizar até o dia 31, né? E outra coisa que existe também, talvez o Grêmio esteja aguardando algum jogador que seja no exterior. Porque sempre existe aquela possibilidade da transferência para a Europa, que a janela vai fechar dia 31 agora. Aí, a partir do momento que esses jogadores, tanto sul-americanos como os próprios europeus, que movimentam de um lado para o outro, a partir do momento que fechou a janela lá, a alternativa deles vai ser vir para o Brasil, que aqui a janela fecha só no dia 2 de abril. Então, pode ser alguma coisa relativa a isso também. Também não há por que ter pressa, né? Vamos lá. Eu acho que... Primeira fase da Libertadores vai ser tranquila para o Grêmio. E a decisão, mesmo que possa acrescentar alguma coisa do centroavante, não vai ser fundamental para o Grêmio ganhar do Independente. Porque o que tem sido fundamental no Grêmio é o conjunto. E o presidente, depois do jogo contra o Santa Cruz, falou que estava bem encaminhado, que talvez no meio dessa semana chegasse alguma coisa, a gente não sabe. Né? Não, e o Zanota disse que vai ser um deles, vai ser que atua no Brasil. Eu acho que é o André. Um atua no Brasil e o outro vai ser o Carneiro? Pode ser. Esse aí seria um investimento de um jogador jovem. Que é do Defensor? Uruguai, né? Hoje os investidores e representantes do jogador se reúnem para dizer qual vai ser o destino dele. Porque esse jogador aí tem um contrato terminando agora no meio do ano. E não quer ficar lá no Defensor. E não vai ficar lá. Mas aí seria liberado tranquilo? Eu não sei, parece que os investidores fariam a negociação com o Defensor e comprariam esse jogador e certo repassariam para o Grêmio. Alguma coisa. 22 anos vale a pena. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o jogador de 22 anos, uruguaio, ele tem que ter passado pela Sub-17, pela Sub-20, tem que ser jogador que tem que estar a nível de seleção. Quer dizer, um jogador de 22 anos. Num país pequeno. Que não passou na Sub-15, Sub-17, Sub-20. Quer dizer, o Cavani e o Soares, quando surgiram, eram os astros dessas equipes. Né? Então, eu tenho um exemplo aí do Maxi Rodrigues, né? Marcos Rodrigues o máximo que ele ficou foi na relação dos 40 para a Olimpíada de 2012, mas não foi nem na Olimpíada. Ainda conseguiu ser assaltado aqui, roubado. Então, eu tenho minhas dúvidas. Agora, um jogador de 1,92 m e ele tem uma boa referência, né? Ele é sobrinho do Zela Rayan, aquele, que jogou no Peñarol e na Juventus. Então, mas também o Edinho é filho do Pelé, né? O Zela Rayan está no México, né? Eu não sei se ele ainda joga. Centroavante, grandão, aquele que jogou no... Não, achei que estava falando desse outro que teve pro Grêmio. Desse mais jovem que foi especulado pro Grêmio. Não, estou falando do... Não, é Zalaeta, né? Ah, bom. Aí sim. É o Zalaeta. É que o Zé Larraia é um menino. É o Zalaeta. Até achei estranho. Que jogou no Peñarol e jogou na Juventus. Ele é sobrinho. Aí sim. E o tipo físico é o mesmo, tem 1,92 m. Jogador grande, que se movimenta bem. Fez 10 gols na temporada passada. O Zalaeta era bom. O Zalaeta se aposentou em 16. Terminou a carreira no Peñarol em 16. Amanhã teremos um bom jogo, hein? Caxias e Atlético Paranaense.
Caxias precisa ganhar. E quarta-feira também um bom jogo. Quarta-feira tem 2. Quarta-feira tem Boa Vista e Inter e tem Aimoré e Cuiabá. Depois na quinta-feira tem... quarta-feira também tem o Juventude. Os times tem que jogam em casa têm que ganhar. E Juventude tem que ganhar. O Interporto... Quem joga fora, empate. Quer dizer, é um jogo de risco, né? Se bem que o Boa Vista já vendeu o jogo aqui para o Paraná. Né? Não sei se ele joga muito mais em casa ou fora, acho que ele nem torcida deve Vamos ter. combinar que não é o fator local do público que faria Eles diferença. perderam 1-0 pro Botafogo ontem. De pênalti, gol do Brenner Eles no final. estão bem no Campeonato Carioca. Segundo com Fizeram 6 uma pontos. temporada fora também, né? Em Dubai. Dubai. Dubai, Eles têm o Leandrão, tem o Júlio César, que ele jogou no Grêmio, tem o Eric Flores, aquele que é foguete Eric molhado. Flores pintou muito bem no Flamengo. Jogar bola ele sabe, o problema é que ele não conseguia emendar uma partida na outra. mas é que tem o risco desse... Flávio Ordoc. Boa noite, Rec. Boa noite. Maurício, aqui, sempre um prazer. É jogo perigoso, é começo de temporada, é um time que já vem treinando há mais tempo, Boa Vista, treinou fora. Tem esses ex-jogadores, tem esses atletas mais experientes que sabem jogar, sabem como fazer, não vão tremer, me parece. E então e o Inter também vem a 15 treinos, não mais que isso. Então é um jogo que tem que estar atento, mas também é uma boa oportunidade já para entender melhor e prestigiar o trabalho do Odair, que eu acho que é um trabalho que já vem apresentando melhoras significativas em relação ao ano passado. Eu acho que com o Odair o Inter vai ter mais paciência do que teve com o Zago e com o Guto, aconteça o que acontecer. Mas os resultados do Odair não são bem melhores que o do Zago? Do Zago, sim. O Zago, sim, mas eu acho O que importa nesse momento, eu acho que são os resultados, né? A partir do momento que tu começa a ganhar. Mas o Inter há 2 anos não joga nada. Mas é desempenho também, né? Eu acho que essa é uma diferença. O desempenho vai pesar mais que no momento que tem um trabalho muito forte ali na Casa Mata, do Odair e do Maurício Dulac, que a gente está vendo todo o tempo ali junto. Ele é um cara experimentado, é um cara que está acostumado com esse treinamento mais moderno. Então, eu só discordo, Rec, na verdade, quanto à questão da paciência com o Guto Ferreira, porque se treinou praticamente um campeonato Estão pedindo inteiro já a saída dele do Bahia. com o Guto Ferreira. Ontem gritavam para ele, recebido um amigo, Lico, grande amigo lá, foi jogador de futsal do Inter, que mora lá, disse que a torcida pedia a volta para o Inter. Na verdade, as informações que se teve do Guto desde o começo é que as equipes dele demoravam, em média, 10 a 15 partidas para apresentar um desempenho considerado razoável. E aí depois, sim, ele tinha... Mas ele não ficou pro Gauchão, que tem 15 partidas só. São só 15 jogos. Mas ficou 13 partidas invicto, ganhou, teve 12 vitórias consecutivas, me parece, que também é um resultado muito bom. Do Boa Vista, quando a gente fala do confronto... Não falei do jogo do Novo Hamburgo, quinta-feira. O Novo Hamburgo joga contra o Paysandu. Paysandu aqui no estádio que contratou o Walter hoje. Walter. Diz que vai fechar a boca. Diz, eu sei que aqui tem comida boa, mas vou fechar a boca. Diga, nós falamos do Boa Vista, fez um bom confronto com o Botafogo. Pode-se dizer também que ganhou do Fluminense no Carioca, mas não podemos esquecer que perdeu para o Macaé também, né? Não dá para querer pintar como um grande time, perdeu para o Macaé com o Leandrão, com o Júlio César. Mas meteu 3 no Fluminense. Mesmo que seja time Fluminense reserva. Mas mesmo que seja... Meteu 3 no Fluminense reserva e na rodada seguinte perde para o Macaé. É uma equipe... Não dá para pintar como um jogo que está muito... disputando o Campeonato Carioca no mesmo nível que estão disputando as equipes do interior aqui. Quer dizer, é um jogo que pode ser um Caxias da vida aí. Que começa antes a temporada e, para mim, na minha opinião, hoje é o que faz a mais diferença. Eles terem começado a treinar em outubro, novembro. Então, são jogadores que já estão com a musculatura mais solta. E aí, aliás, é algo que se observava bastante na equipe do Grêmio, né? Nessa equipe de transição, que a partir dos 15 minutos do segundo tempo, a equipe decaía muito, né? E foi ontem contra o São José de novo. Além de tu ter jogadores mais jovens, eles estão abaixo fisicamente dos... Mas ontem me pareceu que, de novo, a questão, uma polêmica já, que não é nova, mas ontem me pareceu o Grêmio atrapalhado com o gramado de novo. Aquela bola picando, aquela bola... É diferente quem aquela chuvarada, aquela... Quem treina e conhece. Sem justificar, por favor. Eu vejo que o treinador foi mal. Eu não gostei nem um pouco da participação do treinador, na escalação da equipe, na maneira com que ele jogou. O Grêmio vinha com 3 jogadores que eram destaques do ano passado, que eram os jogadores que estavam entrando na equipe.
que era o Jean-Pierre, o Patrick e o Jonathan, esses jogadores aí, o Patrick nem jogou. O goleiro foi o Graça ontem? Então, não, foi. Mas então ele deu preferência para outros jogadores, entende? A única partida que ele jogou, mais ou menos, é que teve uma escalação diferente. Que ele jogou contra o São Luís, ele jogou com o Balbino, com o Anchieta, com o Matheus e com o Lima. E na frente jogou o PP e o Isaac. O Grêmio dominou o jogo até ele começar a mexer na equipe. Ele tirou o Lima e botou o Poleto, o Grêmio começou a perder o meio de campo. E depois, quando ele tirou o Anchieta para botar o jogador que veio lá de Minas, aí acabou com o Alisson? Não. Tony Anderson. Não. Tony Anderson não estreou o que veio lá do Boa. O Leonardo. Não foi o Leonardo. Tassiano. Veio. Quando ele botou o Tassiano, o Grêmio perdeu o comando do jogo. O Grêmio não perdeu o jogo porque foi expulso o zagueiro. O Grêmio perdeu o jogo, perdeu o comando do jogo com as modificações do treinador. Será que não foi até uma necessidade, uma orientação que ele recebeu? Tu tem que testar o Tassiano, tu tem que dar uma chance pro Poleto pra gente conhecer o Poleto. O Patrick a gente já conhece, vamos ver como é que estão os outros jogadores. Daqui a pouco, porque assim, Aquino, se a gente for parar para pensar na equipe do César Bueno, se ele fosse utilizar a equipe de transição, que é uma equipe que está treinando há 3, 4 meses, porque já vem treinando do ano passado, é uma coisa. Mas ele foi obrigado, e aí todos nós entendíamos isso como algo correto, mas tira ritmo de jogo. Ele foi obrigado a colocar o Paulo Miranda, foi obrigado a colocar o Madison. Mas o Paulo Miranda jogou sozinho na zaga, cara. Tu queria que ele botasse quem? Mas ele tinha que ter alguma opção. Não, mas não tinha. Na transição. Não tinha. O Mendonça que veio do Porque aí ele não tinha. O time que entrou do Grêmio não era uma equipe entrosada de transição que faz um trabalho há um ano. É uma equipe que quem chegava jogava. Não é. Chegou o Paulo Miranda, tem que ser titular, porque a gente tem que testar o Paulo Miranda. Mas tinha que jogar Miranda. e tinha que ter jogado já. O Madison já tinha que ter jogado, o Paulo Miranda tinha que ter jogado, o Leonardo tinha que ter jogado, o Alisson tinha... Não tem problema físico, tem que jogar. Eles estão há 10 dias de pré-temporada, mas tem que botar jogar, são jogadores mais experientes, tu tem que encorpar o time. Inclusive no jogo passado em que não jogou, eu pensei que ele ia botar o Leonardo de zagueiro. É uma alternativa que tu teria botar se tu não tem zagueiro. Bota o Leonardo, que eu acho inclusive que o Leonardo pode ser um bom zagueiro. Tem porte. Tem porte, tem tamanho, tem velocidade, pode ser um bom zagueiro. Como lateral, dificilmente ele vai jogar. O Guilherme Guedes acho que se assustou um pouco com a fama. Começou a ouvir todo mundo elogiar. No terceiro jogo ele tirou. Não, mas é muito jovem, esse é muito jovem. Jogador que saiu do Sub-17, tá ainda recém, tu entende? Aí são jogadores muito jovens. Mas mais uma questão, mais outra, Rec. Será que o Leonardo não foi testado na esquerda como alternativa pro principal, já que o Marcelo Oliveira vai pra zaga? Quem que tem pra esquerda se o Bruno Cortez não puder jogar? Sim, mas a proposta, talvez, de um time principal seja esse. Não, mas a proposta do Grêmio, me parece, nesses 4 jogos de transição, não foi ganhar pontos. Claro que se queria ganhar pontos. Foi testar alternativas, foi testar como que jogaria o Leonardo na esquerda. A partir do momento que tu é treinador, quem tem que escalar a equipe é tu, e tu tem que fazer o melhor. Quer dizer, os problemas que aconteceram agora vão estourar em quem? Nele. Mas encostaram ele na comissão técnica do Renato, né? Não sei. Eu não sei. Agora o Renato é que vai decidir. Outra opinião. Uma opinião de quem está vendo de fora, não tem nenhuma crítica a ninguém da direção do Grêmio. Eu estou acostumado, nós estamos acostumados a ver treinadores crescerem dentro das categorias de base do Grêmio Internacional. O Julinho Camargo, quantos anos passou na base do Grêmio? O Lisca. Mano Menezes. O Zimmermann, o Rospide, o que está na seleção junto com o Tite, o Kleber. Kleber Xavier. São treinadores que ficaram 4, 5, 6 anos até crescer. Esse treinador chegou ontem. Ele veio do Curitiba o ano passado. Então eu acho que ele ele veio para sub-20 e já mas ele era a opção, porque outro dia eu li que ele não era a primeira opção, né? Que se queria um outro e aí sobrou e caiu. Mas aí agora tu colocou... Não, era o Felipe Endres. Não, o Felipe Endres saiu. Sim, foi demitido. Resolveram trocar. Tu entende? Mas o que eu te digo é o seguinte, ele não teve um tempo de trabalho na sub-20.
Tu não pode dizer. O treinador na sub-20 tem que ficar 2, 3 anos para poder realizar um bom trabalho. Seria o bugre, ao natural, né? Eu vejo. Desgastou, eu vejo o treinador da sub-23, tu preparar alguém que nem o Flamengo preparou o treinador que está no Vasco hoje. Que nem o Zé Ricardo foi preparado. Que nem o Carille foi preparado. Tem que preparar um treinador que já tenha algum trabalho em algum clube, que tenha mais rodagem, para ti amanhã ou depois. Quer dizer, um treinador que pegar o Renato, 2, 3 anos com o Renato, depois vai pegar um outro treinador, mais 1, 2 anos, tu tem que preparar esse treinador para amanhã ou depois tu poder lançar ele. É o próprio Odair. É o caso do Odair. Mas o Odair nunca treinou ninguém. Mas está na comissão técnica. Mas o Carille já tinha treinado quem? Treinava os zagueiros. E o Zé Ricardo treinava quem? Foram preparados na base, foram preparados, passaram por 3, 4, 5 treinadores, porque eles ficam ali de auxiliar. É o auxiliar do clube. Isso eu acho que é obrigação que o clube tem que ter. E hoje... Então, o que aconteceu com o Carille? O Carille trabalhou com o Mano Menezes e trabalhou com o Tite. Quer dizer, quer uma escola melhor do que essa? Então, eu acho que esse trabalho é que tem que ser feito. Não, é verdade, eu concordo nesse sentido, mas me parece que o Odair... tem uma boa experiência já, porque já está há bastante tempo. O Inter hoje está com a comissão técnica, a maioria é gente do clube. Então não agregou ninguém, não veio ninguém de fora. O preparador físico só que me parece que é novo. Mas o preparador de goleiros já faz tempo. O preparador físico é o Cristiano, que era o Abelão. Isso, que voltou. Mas o Pavan está lá há bastante tempo, está no clube há bastante tempo. O Dulac chegou no passado, mas com uma carga... Chegou no início do ano passado. Chegou no início do ano passado, já para a comissão permanente. Então, e o próprio Odair já é da comissão permanente, eu acho isso bastante favorável. A questão, evidentemente, é dar esse suporte agora para que ele permaneça, né? E o Odair que amanhã comanda o último treino do Internacional antes da estreia na Copa do Brasil. À tarde, a delegação embarca em voo fretado para Cascavel, onde o Internacional encara o Boa Vista pela primeira fase da Copa do Brasil. Equipe sem mistérios, Danilo, Vink, Klaus, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Potker, D'Alessandro, Camilo, Leandro, Damião. Esse é o novo time titular do Internacional, porque o Wendel está com problema na lateral esquerda, então vai jogar o Iago, e é o que o Internacional tem de melhor. Inclusive, e o Dudu, voltando de lesão, acho que 2 partidas consecutivas talvez não seja a melhor opção. Né? Ele está sem ritmo, né? Sem ritmo. Gostei do Iago, tenho gostado do Iago. O Iago é firme. Agora, não sei se os 3 laterais direitos não têm o mesmo tamanho. Não sei. Eu tenho que ver um pouco mais esse Dudu, porque eu gostava dele no Figueirense. Foi destaque ano passado. Eu também, as partidas que eu vi dele no Figueirense, achei um bom jogador. Jogador vigoroso, vai. Não sei. Saída rápida. Ele vai ter que ter uma sequência, né? Precisa ser observado dentro do esquema do Inter e dentro do sistema... de Rio Grande do Sul, de se acostumar com a forma de jogar aqui também, né? Então, qualquer conclusão agora é precipitada. O Inter acertou os detalhes, Rodrigo Moledo já chegou, já realizou exames no CT Parque Gigante e vai reforçar o elenco para o restante da temporada. 7 dos 8 gols do Inter no ano foram marcados em jogadas de bola aérea. 7 de 8. Melhorou no sentido de bola aérea, mas ainda falta a bola rolando. Ao mesmo tempo que se fala dessa qualidade do time do Odair, que a gente tem visto na saída de bola e na transição de bola durante bastante tempo, eu não vejo tão negativo esses gols com bola aérea, porque... É uma alternativa a mais. É uma alternativa a mais. Se encontrou em Novo Hamburgo, quando se ganhou 2 ou 3 gols, num gramado extremamente pesado. Os 3 de bola aérea. Os 3 de bola aérea. Então, é solução. Me parece que é jogadas a mais do repertório do elenco. Eu gostei porque no primeiro gol quem bateu foi o Nico Lopes. No segundo gol quem bateu foi o Edenilson. O Edenilson bateu... encontrando o Danilo Silva livre. 2 vezes. E o Nico foi no terceiro escanteio na sequência, encostando o Thales também bem posicionado. E depois o gol do Nico foi uma esperteza, ou uma expertise do Potker, né? Pegou, levantou a bola e colocou na cabeça dele. Mas eu vi ali, eu até comentei esse jogo, que o Internacional encontrou o caminho que dava. Não tinha outro jeito. Se quisesse sufocar a chuvarada que deu, não tinha como. Não era opção. Não ia conseguir sufocar. Mas agora também fez o gol no sábado, no final do primeiro tempo.
E aí me parece que volta com outra dinâmica para o segundo tempo e encontra soluções também boas e suficientes para fazer o placar contra o Avenida. Né? Gauchão engana ou não engana, Adalberto? Olha, eu vou analisar a equipe do Grêmio. Eu acho que as pessoas não podem fazer análise desses jogadores, tanto os jovens quanto esses mais rodados, porque a engrenagem da equipe não funcionou. A equipe do Grêmio... Aí não existe como. A equipe do Grêmio, a equipe principal do Grêmio, quando não joga o Luan, já tem dificuldade. Tu vê que os outros... o time não está conseguindo jogar porque está faltando o Luan. É uma peça diferente, quando falta na equipe, a engrenagem já não funciona. É a peça. É a peça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então, quando tu tem uma equipe de jovens e jogadores mais veteranos, tu querer fazer análise individual agora, querer dizer que o fulano foi mal, não. Nós temos que ter paciência. Eu já ouvi dizer que o Jean-Pierre é lento, mas lento com aquela passada, é só dar um chega pra lá nele e dizer, toca mais rápido a bola. Não carrega a bola. Eu acho que mas ele tem uma passada boa. Alguns jogadores, como o Jean-Pierre é um deles, eu acho que esse jogador precisa fazer um trabalho de colocar um pouco de massa muscular. Né? É um jogador que tu já sabe que ele tem qualidade técnica, tu tem que fazer o trabalho de preparação física para botar mais massa muscular. Ele precisa botar uns 3, 4 quilos de massa muscular para ganhar mais força. É outro jogador que aos 20 do segundo tempo também começa a decair fisicamente. O diferente é o Matheus Henrique. Pode ser que eu esteja equivocado. Ele pega na bola, tu já fica esperando uma coisa boa. O lateral esquerdo é muito bom jogador também. O lateral esquerdo não o Guilherme Guedes é muito bom jogador, mas é que é muito jovem ainda. Vamos dar tempo para ele. Tu vê que o Arthur foi um destaque na Copa de São Paulo 2015, ele surgiu ano passado. Que idade tem o Arthur? O Arthur praticamente subiu no limite. O Arthur, até comentei um jogo, sempre cito esse jogo, Grêmio e Aimoré, ele não tocou na bola. E eu disse, olha, duvido que o Filipão volte para o segundo tempo com esse guri. Porque não tem. Ele tinha que cobrir lateral, ele tinha que chegar na frente. E ele jogou de primeiro volante. E não conseguiu jogar, ele não viu a bola. Eu disse, duvido, e não deu outra. No intervalo, sacou. Jogou mal posicionado. Então, às vezes, o posicionamento do jogador... E Gauchão é um bom laboratório. Esse jogador, o Isaac, estão dizendo que ele é mais meia, que não é centroavante. Então, tu não pode ficar fazendo uma análise do jogador na posição colocada. Ontem jogou o Lima mais de centroavante. O Lima não é centroavante. Não. Na outra partida, o Lima jogou mais fechando do lado esquerdo. Então, tu tem que achar a posição. Quer dizer, agora eles vão pro profissional, vão começar a treinar, vão começar a trabalhar junto com o grupo profissional. E aí é uma vaga só, duas. Não entra 8, 9. Não. Aí tu entra um na engrenagem. Aí é diferente. Aí tu vai e joga. Aliás, eu acho que o Renato está fazendo muito bem na formação da equipe. Eu acho que a entrada... O Cícero é um jogador que tem todas as condições. Eu acho que foi a melhor contratação do Grêmio do ano. Na minha opinião, foi o Cícero. O Cícero é um jogador de muita qualidade, é um jogador que sabe fazer gol, que é bom na bola aérea. Quer dizer, ele não é mais aquele jovem, ele tem que jogar do meio para frente ou mais posicionado atrás. Ele não tem mais condições de fazer o campo inteiro. Mas o Cícero pode perfeitamente fazer o trabalho que o Douglas fazia no time do Grêmio. O que eu vejo de bom no Renato é o seguinte, o leque é 14, 15 jogadores. Não tem 21, 22, não tem rodízio, não tem nada. É um camisa 5, é um volante, é o Michel. Não, mas o Michel tá mal, é o Jailson. O Léo Moura rende mais na do Ramiro, então vai o Léo Moura na do Ramiro. Aí vamos ver quem é que vai ser o lateral, se vai ser o Leonardo, se vai ser... Essa eu acredito que seja a dúvida dele, se ele vai jogar com o Madison e com o Léo Moura ali. Eu, na minha maneira de ver futebol, eu acho que o Jailson podia ser tentado ali também no lugar do Ramiro. Eu acho que o Jailson pode fazer aquela função que o Ramiro faz. Não, aí entraria o... Fica com o Léo Moura, joga com o Jailson ali. Michel com o Maicon. Fica Michel com o Maicon ou Arthur com o Maicon, porque o Arthur até lá, eu acho que vai jogar. O Arthur, hoje é dia... A previsão é de que o Arthur esteja com a sua pré-temporada plena realizada, já com liberado para atuar em 15 dias. Daria exatamente no jogo. Eu acho que o Arthur já deve ir pro jogo contra o Brasil. Mas se ele não atuar não mudou a Brasil, programação. Não mudou a programação? Não, a programação é a mesma. Vão jogar. O Grêmio tem jogo dia 14.
Mas em razão do resultado da transição agora. Não Já era atuar contra o Cruzeiro. Tinha que atuar, porque tem jogo dia 14 pela Recopa, Sim, então sim. tu tem que jogar uma partida. A ideia era jogar 2 partidas. Como essa semana tem Copa do Brasil, Semana então livre. tu tem uma semana inteira. Tu Pra entende? descanso então também, né? tem mais uma semana para te preparar. Os jogadores já começaram dia 18. Vai dar 13 dias. Bom, então o time do Grêmio seria Groi, lateral direito, Madison, eu acho que ele ou Seria o Léo Moura. Seria o, Não, pra Recopa, a princípio, o Madison, porque o Léo jogou. joga na do Ramiro. O Léo tá jogando na do Ramiro, que Tá, tá suspenso os 2 jogos. Vamos lá. Não pode jogar agora. Eu vou fazer o meu time, Tá, tá? vamos lá. Madison, Léo Léo Moura, Moura. eu vou jogar com o que tem. tá. Quer dizer, eu vou Tu viu o que jogar ele disse com hoje na entrevista? Léo Moura, Eu amo a Jeromel, lateral. Kahneman e Cortez. Vai jogar com Michel e Maicon ou Arthur. Desses 3 vão jogar 2. Cícero, Luan, Everton. E a dúvida agora aí é se entra o Madison e adianta O Léo o Moura. Léo Moura ou se joga o Jailson nessa função. Não, o Jair é titular. Hã? Se ele não jogar nessa função, ele joga na do Michel. E aí vai jogar na do Michel? E tu vai deixar no banco o Michael e o Arthur? Não, o Não, Maicon aí joga. jogaria. Ah, Michael. Jailson, Maicon. Jailson, Maicon e Arthur. É isso aí. Não, o que isso tá, aí. não, o que tá Também é outra Não, possibilidade. e não é aberto nem nada, os 3 marcam. O que Não. treinou o Renato. É outra é possibilidade. Eu vejo com boa chance essa aí. O que o Renato trabalhou é Jailson, Maicon, Léo Moura na função Porque ali o do Arthur não terceiro tem homem, condições. porque o Arthur ainda não tem condições. Mas o Léo Moura foi testado ali. Seria Mas aí, o ficha 1. aí tu vê que tu tem 13 jogadores É. pra jogar 11. Ele não abre muito o leque. Não, mas não tem o que abrir. Os É jogadores se conhecem, É. sabem das características. Essa é a vantagem. E outra coisa que tem no time do Internacional também, o time internacional é praticamente o mesmo time que terminou a temporada passada. Não, e com convicção. E Ele com não- acréscimos importantes. Não, né? o que eu estou gostando do Odair, e isso aí todos nós dissemos a vida inteira. Se tiver que tirar um, Qual é o acréscimo do Inter? só o Camilo titular. Camilo Não, já titular. estava aí o ano passado. Sim, Sim, mas já não estava. era titular. Mas trouxe pessoas, trouxe atletas para grupo muito bons, me parece. O próprio Roger é um que está dando. É uma alternativa só- pro Damião. O Elton Até- Silva. Até só voltando O Elton no caso Silva do pode ser Grêmio. titular, aí sobra o Camilo de novo. É uma Só tem mais uma vaga. É a mesma situação do É. Grêmio. Não vai abrir muito leque. O Não Roger tem muito para o que abrir, Damião, é. o Elton Silva. E as peças são conhecidas É. já também. Agora chegou o Dourado, que vai disputar com o Thales e com o Danilo Silva a reserva imediata. Moledo. O Moledo chegou. Falou o Dourado. O Dourado é um pouquinho já mais está. à frente. Dourado já está. Só voltando na questão do Se aqui Grêmio. no começo é ato falha. Ontem, no jogo treino com o sindicato, no segundo tempo, ou na segunda equipe que utilizou o Renato, ele colocou o Caio na direita. Ele não testou em nenhum momento ontem o Léo Moura na direita. Não, o Caio, ele jogou no time reserva, né? Sim, no segundo momento... Mas já é a quarta opção. Madison, Leonardo, Léo Moura. Mas vocês E aí, vocês Caio? vejam. Mas aí se a ele entrevista do Léo Não, mas Moura hoje Se ele pedindo a testou lateral. o Caio ali no segundo tempo, tranquilamente ele vai poder testar o Jailson. Aí ele fez o Só se ele seguinte... quer ficar com o Jailson mais por dentro, A vai escalação... jogar com 3, Jailson, Maicon e Arthur, A escala- ou Michel. Não, mas aí na lateral ele testou o Caio. Hã? Ele testou o Caio na Lá lateral. na Ele lateral. testou o Caio na Na lateral. lateral direita. A escalação no segundo tempo ontem, até pra gente conhecer um pouco o que o Renato Mas usou aí em já é outras. o quarto time, né? Não te esquece, tem um jogando, tem um time titular e depois entrou... Exato, mas aqui ó, teve o Paulo Vitor no gol, incontestável, goleiro reserva, o Caio na direita, Bressan e Jailson era a dupla de zaga, com o Marcelo Oliveira na esquerda. É. Michel, Maicon, Ramiro, Cícero e Tilica com o Jael na frente. Tilica voltou a aparecer, né? Tilica foi o que resultou... É, A primeira lesão do Douglas foi com o Tilica. é um jogador que eu não entendi também porque que o Grêmio liberou, que eu acho que esse ano ele seria Guilherme. muito... Guilherme. O Guilherme é um jogador pronto, tu entende? Já estaria ajudando esse segundo E o time. Douglas, vocês O acreditam Guilherme que é um volta? jogador que está na frente do Lima, um jogador que está na frente do Tontini, é um jogador que está na frente do Tilica, um jogador que disputou Libertadores, um jogador que E o disputou o Batista? Campeonato Brasileiro. Batista, tu não tendo centroavante, também. Entendi. Mas como o Grêmio renovou com o Jael e vai contratar mais 2, É. então Não vai ter espaço. Ontem saiu da lanterna o Tubarão. E Batista fez gol? E derrubou o Lisca. Não sei se ele fez gol.
Mas acho que Saiu não. mesmo o Lisca, ia pedir a demissão hoje. Ele pediu demissão ontem e hoje de manhã iam definir, parece que definiram pela saída do... 30 dias é o prazo do Lisca. Tu acha? Quando o Chumbinho assumiu lá, eu mandei uma mensagem para ele e disse: a tua missão esse ano é fazer o Lisca trabalhar um ano inteiro no clube. E ele disse assim: pode ter certeza que eu vou conseguir. Aí o primeiro a sair foi o Chumbinho. Saiu bem pouquinho antes. Foi pro Pois Vasco. tu vê, quem está trabalhando é mais lembrado, né? No caso do Pelaipe, não. Pelaipe até hoje me mandou uma mensagem lá, ele joga contra o Concepción. Já estão no Chile, né? Sim. Aí mandou uma mensagem. Chumbinho foi também. E estava ouvindo pelo aplicativo, obviamente, a Rádio Grenal, e nós estávamos debatendo com o Rica Perrone sobre a importância de ter ou não os estaduais. E aí o Pelaipe fez uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: é uma grande pré-temporada, que é onde se pode errar. Mas o gauchão tu pode errar. Tu vê, o Zago foi perdoado até sendo sétimo no gauchão, jogando com 3 volantes contra o Novo Hamburgo. Porque, gauchão, tem que testar mesmo. Deixa ele achar, né? Deixa ele encontrar. Nós temos a Copa do Brasil, nós temos o Campeonato Brasileiro, nós temos a Libertadores e nós temos a Sul-Americana. O único campeonato que não leva para nada é o Campeonato Gaúcho. É como eu digo, é o Campeonato Plutiplatizum, não leva para lugar nenhum. Então, a tendência é terminar os regionais, principalmente que as pessoas não se dão conta. Tem 2 coisas que as pessoas têm que pensar quando pensam em futebol. Primeiro, o Internacional tem 100 mil sócios, o Grêmio está chegando a 100 mil sócios. Por quê? Por causa do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Isso te garantiu que tu tem 18 jogos do Campeonato Brasileiro todos os anos. Antes era torneio, em agosto tu caía fora. Então, isso... E encerrava o teu ano. Encerrava o teu ano. Então, isso aí. E outra coisa, as pesquisas nos mostram agora que a média do Campeonato Brasileiro aos domingos, ela passa de 25 mil pessoas. Enquanto que os jogos das 7h30, se tu acabar com os campeonatos regionais, tu vai poder fazer todo o Campeonato Brasileiro aos domingos. Aí tu vai levar a média para mais de 25 mil pagantes por jogo. E aí tu diz, aí bota as Copas no meio da semana. Mas quantas Copas tem? Tem Copa do Brasil que é o ano inteiro, Sul-Americano o ano inteiro e Libertadores o ano inteiro. E outra coisa, nós já temos a Série A, nós já temos a Série B, que é o mesmo modelo da Série A, que tem o jogo o ano todo. E nós temos a Série C, que já é 2 chaves de 10, não é? É. Me corrige aí, Maurício. Depois classifica 4 e 4 isso, e quem passa já está na Série B. E esses 10 é turno e retorno. É muito boa a fórmula da Série C. Então, mas agora, a hora que fizer a Série... Já pode se programar, né? Mas a hora que tu fizer a Série E, quer dizer, aí nós vamos ter aqui do Rio Grande do Sul o Grêmio, o Internacional na Série A, o Juventude na B, o Brasil na B. Tem na Série C tá o Ipiranga, tá o Caxias. Tá o Novo Hamburgo na D. Nós vamos ter 8. Novo Hamburgo na D, Nós vamos ter 8, 10 times aí. Se tu fizer a chave E, vai entrar. Então tu vai ter um regional do meio até o fim do ano para te ter acesso à Série E. E a Série C são grupos de 10, 2 grupos de 10 e, de certa forma, regionalizados. Para facilitar os confrontos. Então, por exemplo, ano passado, no grupo B, que era o grupo em que estava o Ipiranga, por exemplo, jogaram São Bento, Tupi de Minas, Tombense, Volta Redonda, Joinville, Botafogo de São Paulo, o Ipiranga, Bragantino, Macaé e Mojimirim, tudo próximo. Mais ou menos. Isso era a Série C, do meio para baixo do região mapa. Sul, tu não passa para lá para cima. Aí o grupo A tem Sampaio Correia, Sampaio Correia, CSA, Fortaleza, Confiança de Sergipe, Salgueiro, Cuiabá, Remo, Botafogo da Paraíba, Motoclube e Asa. E ficou parelho, né? Exatamente. É regionalizado. Então, a hora que tu organizar a Série E, porque aqui no Rio Grande do Sul, quantas equipes nós já temos aí entre Série A, B, C e D? Tem 10 equipes. Tem 10 equipes? É. Não, 8, né? 8, eu somei contigo antes. São José. Dupla Grenal. Quem não tem, dos 12 do Gauchão, Caxias. é o São Luís, o Avenida. São Luís, Avenida, Veranópolis, São Cruzeiro. Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. Mas que jogou ano passado. Mas o Ipiranga está na segundona gaúcha e tem série. Tá na C. Tá na C. Então tu vê que dos 12, tu tem 8. De Porto Alegre, tu tem 8 que já estão nas séries. A hora que tu organizar a Série E, essas equipes vão entrar na Série E.
E aí nós vamos ter um Tu dá calendário para essa turma também, né? Tem que Mas dar exige calendário. dinheiro suficiente? É? Porque os Como é que clubes... vai eleger o presidente da CBF daí? É outro. O presidente da CBF tem que ser eleito pelos clubes da Série A e B. Ou até aí, A, B, Não C, pode dar D, volta para todo mundo. Todo né? mundo vota. né? Dá peso? Tu vai ter que ter peso. Peso, peso. Quer dizer, hoje quem Três, elege... dois, hoje, um, meio, hoje e quem 0,20 elege... voto, é. Hoje quem elege são os presidentes das federações. Ele fez uma alteração estatutária lá 3 que os por votos 3. valem 3 por 1. Os votos dos presidentes de federação valem 3, a alegação é porque eles representam todos os clubes do estado. Aí os 20 clubes da Série A têm peso 2 e os 20 clubes da Série B têm peso 1. Sempre perde, sempre perde. Tá 60 a 60, 80. Então essas 82. modificações... Mas Teria que ter 3 traíras. o que me preocupa... 3 basta. 4 daí. O que me Pra preocupa... Aí todos, os clubes pra ter vão margem. votar todos. Para ter margem. O que me preocupa nos clubes brasileiros é que o ex-presidente da CBF está preso, o presidente atual não pode sair e nós não temos um movimento dos clubes querendo botar um presidente. Perderam força, né? Muita força. Mas eles tentaram se organizar para fazer Mas a sempre é a Copa mesma da coisa. Primeira Mas Liga. eles não conseguem se organizar. Articularam para encerrar o Clube dos Três. Isso aí é igual a CBF. Igual a CBF não, igual a qualquer lugar. Todo mundo quer ser dono. O meu presidente é melhor que o teu. Não é um... Não é um conjunto harmônico em Em prol do futebol. 87, eu estava lá na Toca da Raposa. Nesse Aquilo foi o aspecto... melhor movimento que surgiu. Parecia que os clubes estavam se amando em 87. Eu me lembro até, eu sempre conto a história que eu peguei carona com o Euricão. Tá, mas tu do pegou carona Confins. com ele ou ele Não, pegou? ele quis me tomar o táxi na mão grande. E aí eu... Não. Foi junto? Não, para aí. Esse táxi é meu. Ele foi representando o presidente que não aparecia nunca lá, como é que era o nome do presidente? Antônio Soares Calçado. Era presidente do Vasco, mas ia o Euricão, né? Aí eu chamei um táxi. Quando eu estou entrando no táxi, ele entra. Diz, não, um momentinho, o táxi foi eu que chamei. O senhor estava na reunião, como é que o senhor chamou o táxi? Naquela época não tinha celular. Ah, eu pedi para seguir. Não. Tá aí, Não ó. vem. O cara tá me procurando pelo nome aí, ó. Aí eu dei carona para ele. Mas ali parecia que os clubes estavam se amando. Parecia que os clubes estavam se amando, em 87. Já era hora de estarem Mas se amando 31 de anos novo, eu tô né? contando essa Pois história. Já era hora de estarem juntos. Mas os de clubes terem teriam que se aprendido. organizar mais. Né? Tentaram fazer a liga agora como um embrião para organizar isso aí, não saiu. Eu confesso que tive esperanças quando quiseram fundar a Liga. Eu achei que ia criar não um levante necessariamente, mas alguma tentativa de surgiu um mudar. alento, né? Porque tinha um homem muito inteligente à frente, que era o presidente Romildo, que estava chegando com todo o gás, contando com algumas estratégias diferentes, até diferenciadas, mas daí já surgiu uma briga desse homem aqui do Paraná, O Petralha. o patrão do Maurício. Esse patrão, né? E aí... Amigo, hoje sou amigo. Com o presidente... Hoje é só amigo. Aí já brigou com o do Cruzeiro também. Do Cruzeiro. Gilvan, que era todo atrapalhado, presidente do Cruzeiro. Gilvan Tavares. E queria mandar no troço. Não, aí surgem as cotas de TV mais altas também. Aí, aquelas aí luvas. se defende uma. Não, o Flamengo já disse, os jogos foram uma fortuna. Pronto. Não, o grande Mas problema. avisou assim direto. Quer dizer, pô, O grande problema foi criar a liga com esse intuito de não, vamos dividir as cotas de acordo com a classificação, de acordo com o Ibope, enfim, os critérios que são utilizados. Aí o Flamengo diz, não, eu quero a minha cota maior, vocês que se virem. Aí acabou, né? Mas algumas coisas a gente tem que dar valor, tu entende? O Dr. Fábio Koff conseguiu ficar um bom tempo no Clube dos 13 e a partir do momento que ele estava no Clube dos 13, ele conseguiu fazer, porque tu conseguia administrar Eurico Miranda, o Mustafa Contursi, do Alibe, teve Márcio Braga. Márcio Braga, o Perrella, esse pessoal todo, ele conseguiu administrar por um doutorado. Mas só durante ele. Só o presidente Koff, né? mas Pra cada um ele contava uma história. Ele conseguiu, tu entende? Então, Mas- agora nós vamos precisar de alguém que consiga organizar isso aí de novo, tu entende? Por isso que o alento era o Romildo. O Romildo já estava indo lá para a Mas ele- Sul-Americana, Mas ele, estava se cons- lançando. mas Tava ele vindo conseguiu forte. uma grande coisa. Só que vai começar a funcionar no ano que ele estiver saindo. Que é o novo contrato com a Rede Globo a partir de 2019.
Eu acho que é o último ano do mandato dele. Teve luvas boas aí também. Não só as luvas boas, as luvas, ela para mim, insignificante, porque se o Grêmio ganhou 100 milhões, eu não sei quanto é que o Corinthians ou o Flamengo ganharam, mas a partir de 2019, 40% da receita é repartida entre todos os clubes. E 30% é pela classificação e 30% é pelo pay-per-view. Quer dizer, aí tu vai... Isso aí, para mim, foi o mais importante. Isso muito do dinheiro da fechada, né? Do Da acordo fechada, pela da fechada. fechada. A aberta, Mas se tirou um pouco do dinheiro da aberta, por isso que o Inter e os clubes que fecharam com o esporte interativo estão dando problema em fechar agora com a Globo. Porque a Globo passou muito do dinheiro que era da aberta para a fechada. Vão ter que perder um pouco mais para poder refazer isso aí. Ou então o esporte interativo vai ter que crescer mais, que não tem para onde crescer, que a Globo abotoou com os outros clubes. Sobrou meia dúzia de grandes. São 7 clubes que fecharam com o esporte interativo. É muito pouco. E o que o esporte interativo garante no contrato para esses clubes pela TV aberta é 18 milhões. Imagina. Nada. Nada. Lá o Grêmio vai estar ganhando quase 100 milhões. Não, mas aí o Grêmio como fechado. É porque a Globo passou, de uma maneira inteligente, no contrato, a maior parte desses vencimentos para a TV fechada. Justamente porque quem fechou com o esporte interativo teria uma fatia menor do bolo para pegar. Pelo streaming também, né? E o streaming também. Mas o streaming também não se pagou muito. Que entrou disfarçado Mas ali. o streaming agora... O streaming entrou disfarçado, na minha Mas está opinião. cada vez mais forte, né? Claro. Porra. Já sabiam, já havia uma recomendação Pelo lá amor de Deus. da Isso aí Soccernomics. esse é o cheque em branco do futuro, né? E aí, Ninguém mais vai querer ficar em casa, não sei o quê. Nem futuro. Existem muitas ligas que transmitem, por exemplo, pelo Facebook. Assim como nós estamos transmitindo o programa, você assiste alguns jogos de NBA, de futebol americano, só pelas redes sociais. Aliás, eu deveria começar o programa por aí e me esqueci. Mas que tristeza a morte do Valmir Martins, né? Se fez um minuto de silêncio para ele, na verdade. Mas que coisa lamentável. O cara sai de um baile, cai num... Vira a van. Virou a van deles. E só ele morreu, né? Ainda bem, né? Podia ter morrido mais gente. Sim, mas moço também. Se morresse as 4 pessoas que 48 estavam, seria Morreu pior. um goleiro do Guarani também, num acidente de carro. Né? Também. Morreu. Também. Carro tem que cuidar, né? E Mas- madrugada parece que puxa, né? O cara dorme ou não enxerga direito. Às vezes é uma Às vezes distração uma reta, mínima. um troço, tu acha que tá tudo certo. Tu acha que dá para ir, o corpo tá cansado. Mas o que? Eu viajei com o Pedro Boleiro, nós tínhamos um motorista antigo, eu tinha uma tática. Eu ia na frente sempre, porque eu não dormia. Eu só já, quando qualquer problema que eu achava que ele estava meio aqui, eu já gritava, olha a vaca! Pronto. E deu, desvia dos gatos. Já acordava. mas tem- Tu viu quantas vacas vindo tá de louco. Juí para Porto Alegre? Tá louco. São É, Borja. essa historinha aí é interessante. Mas o cara, ele ia aqui... A mulher ia dirigindo e o cara gritou, olha a vaca! E a mulher mandou o cara longe e aí bateu na vaca. A gente brinca, mas tem um eu fiquei outro- numa tristeza quando eu ouvi hoje o Kenny Braga. No fim de semana me fugiu essa informação, não sei porque eu perdi o começo do jogo do Inter. Foi no sábado, foi na madrugada, né? Sexta pra sexta. Sexta eu pra perdi o contato com a notícia. E aí eu estava na praia, a gente não ouve tudo, né? Tomou todas? Também. Também? Até pra Deu uma esquecer. calibrada? Deu uma Mas- uma relaxada? Tem um outro fator que a Que gente não tristeza. comentou e estava falando antes, só voltando ao assunto, aí, se tu me permite. Flamengo e Palmeiras com orçamento acima de 500 milhões esse ano e agora o Flamengo confirmou isso essa semana. 570 milhões do Flamengo, 530 O Palmeiras. dobro de Grêmio. Quase o dobro de Grêmio. O dobro, orçamento dobro. do Grêmio é 300 milhões, mas eu acho que não chega a 500 do Flamengo, era 430. 571 com 150 positivo. É bastante dinheiro. Não, mas E o Palmeiras isso com jogando dinheiro pela está janela. falando no passado ou agora para 18? para esse Porque orçamento eles- agora. o sem a- Palmeiras sem divulgou ser O orçamento auditado. do Flamengo de Sem ser 2018 auditado. é menor do que o de 2017. Agora, o Flamengo está tendo uma surpresa agradável aí em termos de gestão de clube. É que o Flamengo, quando esse presidente assumiu, tinha uma dívida em torno de 750 milhões. 4 anos atrás, quando ele assumiu, ele prometeu em 7 anos começar o resultado dentro de campo. Não, mas Que era o tempo que ele estimava para apresentar resultado. sem falar o campo que ele Quando o teve. Medina falou isso, queriam matar ele. Ele teve a sorte de ganhar a Copa do Brasil lá em 2013, mas o que eu quero te dizer
é que a dívida do Flamengo já está em menos de 300 milhões. Sim, Imagina. tá totalmente A administrada. meta dele Totalmente. é terminar a gestão dele praticamente zerando a dívida. Quer dizer, aí esses clubes vão ficar muito mais fortes. A meta do Flamengo... O Grêmio está nesse caminho, né? Não, o Grêmio não tem conseguido diminuir a dívida. Ele tem tido uma estabilidade. 4 milhões por mês de juros, que para o Grêmio é dinheiro. O Flamengo já não é mais. Já não é mais. Já não é mais dinheiro. O Grêmio, É capital de giro. o Grêmio continua tendo um déficit de 5 milhões por mês. Sim, mas 4 só para O banco. déficit do Grêmio nos primeiros 2 anos foram pagos pelo Profut, que foram 45 milhões que reduziu a dívida, e 100 milhões que recebeu da Globo. O déficit que o Grêmio teria na sua receita, ele foi lançado já no orçamento, com a previsão de ter que ter 60 milhões da venda de jogadores. Foi com a venda do Wallace e o Pedro Rocha. E esse ano já está programado, nesse orçamento de 300 milhões, 60 milhões com venda de jogadores. Quer dizer, o que se projeta, já teve o Grêmio gastava 45 milhões de dívidas financeiras, já diminuiu para 30. Então, o que a gente quer agora é terminar com esses 30, tu entende? Que aí tu vai Já caiu 1 milhão por mês. Exatamente, tu vai começar... Se era 4, virou 3. E só para se ter uma ideia de números e o quanto isso tende a evoluir nos próximos anos. Segundo o Pedro Almeida, que é vice-presidente de planejamento do Flamengo, a meta do Flamengo é até 2020, tá logo ali, ter um faturamento equivalente a 200 milhões de euros por ano. Hoje dá 800 milhões de reais. Vou insistir, fruto de um trabalho de planejamento, de organização financeira, que é muito importante e que nem sempre é valorizado. E algumas das receitas aqui, né, até para ajudar nesse debate, que o Flamengo espera obter para chegar nesses 200 milhões de euros. Vendas de direitos ou transmissões via streaming, direitos de transmissões internacionais, placas na beira do campo, redes sociais e plataformas digitais. Que o Inter também nesse caminho, almeja, né? o Flamengo pretende aumentar os... Ano passado, o Flamengo obteve 567 milhões de receita e planeja até 2020 alcançar um patamar que hoje, 200 milhões de euros, dá 800 milhões de reais. Tem Palmeiras e andei lendo, Palmeiras, Grêmio, e o Fluminense está iniciando esse trabalho e por isso só agora com todas essas dificuldades. Por isso ainda com essas dificuldades financeiras. Era até o fim do mês o prazo que ele deu. Mais 2 dias. Se não pagarem os salários até o dia 31, ele cai vai fora. sair fora. O Fluminense... E o Lisca confirmou hoje em conversa com o presidente do Criciúma que está fora. Confirmou. O presidente tentou contornar ontem, dizendo que ia ter uma reunião hoje. Mas tinha problema de salário ou não? Nada... Não, o problema do Criciúma é outro. O problema do Criciúma é que ele foi arrendado para um grupo lá e... Sim. E o presidente e o filho do presidente querem meter a mão em tudo. Querem se meter no jogador, querem... O Vinck já se estressou lá. O Pelaipe me contou tudo como funciona lá, é complicado. Olha aqui, ó, a torcida do Grêmio que não gosta do Jael, agora vai ficar de bronca mesmo. Dividida com o Jael, Jeromel deixou a atividade sentindo dores no pé esquerdo. Léo Moura afirma que pressão aumenta para os titulares devido a resultados da equipe de transição no Gauchão. Treinaram, tiveram tempo para se preparar. Cada um tem que assumir a responsabilidade, como se dissesse, nos deixar essa bomba aí, porque... Pegou pesado, uma declaração dessas é pesada. Foi sim, já debatemos hoje de meio-dia aqui. Só tem uma coisa, estão projetando um número excessivo de pontos que o Grêmio teria que fazer, 14, 15, isso aí é terrorismo. Não, 13 pontos classifica. Claro, com mais 12, o Grêmio classifica, e se fizer mais 11, não... O Grêmio tem 7 jogos para ganhar 4. E se fizer 11, já não cai, porque a diferença fica 2, 3 pontos ali. Então, se o Grêmio fizer um mínimo de 12, já vai classificar. Nem que seja o Grêmio joga com o Cruzeiro na Arena agora. Com o Brasil na Arena também. 2 jogos seguidos na Arena. Tem que ganhar os 2. Em nova reunião para levar Arthur, representantes do Barcelona apresentam proposta com gatilhos de metas alcançadas pelo jogador para aumentar valor ao Grêmio. Seria uma parceria a 3 com o Arthur, com o Grêmio e com o próprio Barcelona, que ganharia um patrimônio maior. Tá, mas eu vou botar o primeiro gatilho aí. Convocação para a seleção brasileira já tem um gatilho de no mínimo mais uns 5 milhões. Se ele for à Copa... Será que isso sensibiliza o Tite?
Não tem nada a ver com o Tite. Não, mas daqui a pouco o Tite fica sabendo. Isso pode ser arriscado. Mas isso pode ser Não pode ser arriscado, é um gatilho. Sabendo que o próprio Barcelona tem uma relação muito boa com a Nike. Não, mas o que eu quero dizer não é que é arriscado. Daqui a pouco não interessa para ele levar e para ter que pagar esse gatilho. Não. Ele vai querer o jogador dele na Copa jogando, mas é muito mais valorizado. Dirigentes afirmam que valores ainda são aquém do desejado pelo Grêmio. O uruguaio Gonçalo Carneiro, 22 anos, 1,92 m, já falamos aqui. Atacante canhoto, é uma das possibilidades estudadas pela direção do Grêmio para reforçar o ataque. Neste momento, os representantes do atleta, os investidores, estão reunidos para saber qual é o melhor caminho do Carneiro. O presidente Romildo, por enquanto, nega sondagens ao atleta. E segundo o site O Gol, Carneiro marcou 13 gols em 35 jogos de 2017. No gauchão do ano passado, mesmo número de clubes, tudo idêntico, com 13 pontos o São José se classificou. É isso, eu pego sempre isso, porque não vou ficar inventando que piorou, não vai ser melhorou. muito diferente. O cálculo é o mesmo, o número de clubes é o mesmo, o sétimo e o oitavo sempre terminam com a mesma pontuação. Diferença por saldo, cartão. E 2 pontos menos é rebaixado. Com 9 pontos o Ipiranga foi rebaixado. Ano passado sim, aqui 2 ficaram muito para trás. Eu estou prevendo a pior das hipóteses, 12. Quer dizer, 3 a mais do que o ano passado. Vamos pegar a pior das conjecturas, né? Porque alguns clubes dispararam esse ano, né? Do interior. O ano passado só um disparou, que foi o Novo Hamburgo. Esse ano 3, o São José, o Brasil, o Caxias, o próprio Internacional e o São Luís, se ganhar hoje, vai a 8. Também fica muito perto de classificar. Amontou lá na frente. Aí sobram 3 vagas. Por isso que eu estou vendo que o Grêmio classifica com 13 e com 12 não cai. O Grêmio ou qualquer outro. Pois é, e o último jogo que o Grêmio pode chegar precisando de pontos é o Clássico Grenal. E aí é o seguinte, o Internacional pode definir se quer o Grêmio ou não. Ou se segundo contra clássico sétimo. De março? Agora, é a última partida da primeira fase. Segundo contra sétimo da Grenal. Terceiro contra sexto. Terceiro contra sexto. Perfeita essa colocação do Grenal como último jogo. Mesmo influenciando na classificação de outros. Mas aí tu transforma o Grenal num jogo comum. Se tu bota na terceira ou quarta rodada. O Grêmio ia com a baba. Mas e não poderia colocar na penúltima rodada? Não, bota na última rodada. Tu vai ter que definir a qualquer. Classificação do Grêmio e do Internacional. O Internacional vai escolher o lugar que ele quer ficar, ou o Grêmio, dependendo do clássico. Se o Grêmio ganhar 3 na sequência. O jogo mais importante tem que ser o último jogo. E se der quarto e quinto. Ninguém entra com esse sangue doce. Não tem como, tu transforma um jogo sempre ele importante. Foi ideia Ninguém vai com time misto, vai todo mundo. E não atrapalha o Grêmio, porque o Grêmio joga em fevereiro. E uma ideia interessante, Rec, e tem um outro fator que ajudou a tomar essa decisão. 11 de março. Que ajudou a tomar essa decisão. O Clássico Grenal, se fosse disputado na sua rodada original, seria disputado no sábado de Carnaval. Nossa. A dupla não joga no sábado de Carnaval porque o Clássico foi transferido para março. O que pode torturar o Grêmio é ficar com um jogo a menos. Esperando. Porque aí vai ter aquele asterisco. É Grenal. Então o Grêmio tem que resolver a vida dele antes do Grenal. O Grenal tem que definir na vida do Grêmio a posição que ele pode ou quer ficar. Vai ficar em 8º, o Internacional vai ficar em 1º, já vai dar Grenal na primeira. Aí seriam 3 Grenais na sequência. É difícil tirar esse primeiro lugar do Caxias, acho. O Caxias já jogou contra o campeão gaúcho. Mas a diferença gaúcho. Do Inter pro Caxias é 3 pontos. 3 pontos, mas o Caxias já jogou com o campeão gaúcho, já jogou com São Paulo e Rio Grande com 5 Campeão reservas. Gaúcho é sério candidato a ser rebaixado. E jogou com a dupla Grenal. Caxias. Mas uma hora vai reagir, né? Mas perde um ponto ali na frente, Novo para Hamburgo. um, para outro. É que o Novo Hamburgo... O Caxias mesmo, perde ponto ali lá na frente, é impossível manter... O próprio Novo esse Hamburgo, ano passado, quando garantiu a classificação matemática, deu uma relaxada e perdeu, né? Acusado de comprar votos de associados, Paulo Garcia, proprietário da Calunga, tem candidatura à presidência do Corinthians impugnada. Ele é acusado de ter financiado a regularização de títulos em situação irregular. Investigações iniciaram após vazamento de áudio em que Antônio Rachid, não é o nome do rapaz, secretário-geral do clube, afirma que Garcia pagaria a taxa para quem pretendesse votar nele. É o Sargento Garcia e o Salomão Rachid. E o Rachid, aí não tem como. Fazia um Rachid. Fazendo o Rachid na Tottenham diária. apresenta a proposta de 25 milhões de libras ao PSG para adquirir atacante Lucas
Marcelo Cirino marca e Al Nasser supera o Al Jazeera de Romarinho nos Emirados Árabes. Ex-atacante do Inter tem 8 gols em 16 jogos nos Emirados. Palmeiras fecha 2017 com receita recorde, que estava falando aqui o Flávio Ordoc, 531 milhões de reais e superávit de 57 milhões. E uma folha salarial de 30 milhões Esse mensais. que é o importante, é o superávit, né? Quer dizer, 30, vai começando a tem outros dados que eu acho interessantes. A folha do Palmeiras me parece que é em torno de 30 milhões, mas ninguém ganha mais que 500 mil. Essa era a informação que eu tinha. E olha aqui, ó. É interessante tu limitar esse valor. 12 tem o Caxias, 9 tem o Inter, 9 tem o Brasil, 9 tem o São José. Se o São Luís ganhar, vai a 8. Mas se o Brasil ganhar, também vai a 12. Vai a 12. Vai a 12. E aí fica maior a distância ainda. Aí fica mais fácil o programa recuperar. Porque aí o quinto colocado, que vai ser o São Luís, vai ser com 5 pontos. Aí Aí o São Luís vai ter 5 pontos em 4 rodadas. Aí tu vê que o aproveitamento é baixo. É baixíssimo, pouco mais de 35%. São Luís tem 5, depois Veranópolis, Juventude, Cruzeiro e Avenida tem 4, 33% de aproveitamento, 33,33%. O São Paulo tem 3 em 4, o Grêmio tem 1 em 4 e o Novo Hamburgo tem 1 em 4 partidas. 1 ponto em 4 partidas realizadas. Já voltamos. É pouco. Oito da noite, vai começar o jogo lá, né? É às 8 o jogo, vai começar lá em Ijuí, no 19 de outubro, São Luís e Brasil de Pelotas. Boa noite, o treinador do Grêmio e o Celso Rotti estão prontos para treinar os clubes da Europa. São grandes treinadores, eles só colocam os clubes para baixo. Betinho, não entendi. Para treinar os times da Europa? Não entendi. Ele deve estar falando em relação ao treinador da base. Da base. Mas coloca o time para baixo, mas aí treinar na Europa ficou meio contraditório. Eu acho que ele falou isso porque na primeira entrevista que o Celso concedeu aqui, ele disse que ele participou de alguns cursos na Europa, deu algumas palestras. Agora, Ou foi sondado por Portugal também. O que o César Bueno fez na primeira rodada foi se dar uma responsabilidade que ele não sabia, que não tinha condições de exercer. Ele disse, tem que me cobrar mesmo. Na primeira coletiva que ele deu. E depois que tem ele que cobrar, né? Nós nascemos para ser cobrados e tal. E aí, agora não tem como levar livre, né? Se ele mesmo acha que... Se ele permitiu, se ele abriu... Criou uma situação difícil agora porque tu já deve ter colocado um outro treinador no Sub-20, né? Ele foi contratado para ser o treinador do Sub-20. A partir do momento que ele passa a ser o treinador da transição, tu deve ter já um outro no Sub-20. Quer dizer, esse era um treinador que teria que ter ficado mais tempo. Quer dizer, se as pessoas chegaram à conclusão que ele é um bom treinador para Sub-20, deveria ter ficado mais tempo Se atrapalhou nas entrevistas um pouco também. Se atrapalhou nas entrevistas e às vezes tu precipita, tu entende? Tu precipita um bom profissional em querer promover. Às vezes tu tem um bom vendedor, tu quer botar ele de gerente da loja e tu acaba com... E ele é um bom vendedor só, né? Ele na primeira entrevista que ele deu, que deram um pau nele aí, que o Grêmio perdeu um jogo, não me lembro qual foi, o segundo jogo, acho. O Grêmio empatou o primeiro e perdeu o segundo. Ele disse o seguinte, que era imaturidade, que os jogadores iriam crescer. Eu não vi nada de tão absurdo, assim, tão agressivo. Expôs os jogadores, mas são jovens Foi mesmo. no jogo com o Caxias. São jovens mesmo. Imaturidade dos jogadores e imaturidade dele também. Que tomou 3 gols que não podia tomar. Um pouco é o politicamente correto, que hoje toma conta. Meu Deus. Dessa forma que tem que ter o Filipão abandonou muito cuidado. Um dia. Se irritou com a gurizada e foi embora. A mesma coisa essa entrevista. Tomou pau, né? Mas tomou pau e era o Filipão. Se tu for analisar a entrevista do Léo Moura também, ele não disse nada de errado, mas isso não é coisa para um jogador está dizendo, né? É que eu acho que ele está sentindo uma bronca. Vai jogar num sábado, 9h30 da noite. Bah!
Grêmio e Precisando Cruzeiro, do resultado. Grêmio e Cruzeiro é às 9h30 da 9h30 noite. 9h30 da noite. No sábado, às 9h30 da Eu noite. já estou sugerindo hoje, que é segunda-feira, Esse se faça sábado? promoções. Bah, O Grêmio tem que chegar num acordo com a Arena lá e fazer promoção. no meio do feriado ainda? Compra um, leva 2. Compra um, leva 3, sei lá. A 50 o ingresso. E de repente abre só a parte inferior. Isso sim. Não, Isso vai ser estratégia. os dirigentes do Grêmio, há muito tempo, nessa época sempre, se debate essa história. Não, vamos abrir só o anel inferior, ou tem que abrir todos os anéis. O que já foi dito é que o Grêmio precisaria de uma obra de 14 ou 15 milhões de reais para poder abrir o estádio por anéis. O Grêmio pode abrir por setores. Pode abrir só o setor norte ou só o setor leste, mas não consegue abrir só um anel. Pode fechar, por exemplo, ninguém vai no setor leste. Isso é possível, mas não abrir só o primeiro anel e não o quarto. A diferença de valores, quando tu faz essa operação do jogo, principalmente, ela não é tão significativa. Num custo de operação de uma partida, que hoje gira em torno de 200 a 240 mil, 230 mil reais por jogo, com a quantidade de funcionários que estão envolvidos, de prestadores de serviço, a diferença é 15, 20 mil reais, não chega a 10%. Então, Significante. é baixa. Me parece que é bem baixa perto daquela reclamação que tu vai ter, daquele incômodo que tu vai ter com o proprietário de uma cadeira, de um lugar, de uma locada, alguma coisa assim. Você vê, Flávio, algum risco do Internacional parar no Boa Vista? É jogo, né? O jogo é jogado, tem que ser jogado. Me parece que o Inter é mais equipe, é favorito. E tem que jogar como favorito, tem que jogar como equipe, como time grande que é. Mas é jogo e uma vez em campo qualquer resultado é possível. Mas se for a lógica, me parece que o Inter passa. Não sei te dizer se com ou sem dificuldades, mas a tendência me parece que é o Inter E eu classificar. vejo esse jogo como interessante para o Internacional. Tem a que ter vantagem desafios. do empate ainda. Né? Mas tem que ter desafios. Tem a vantagem, Esse mas um é time- jogo. É um time que vai se matar para ganhar do O Internacional. jogo tem que ser jogado. O jogo é jogado, é E outra, esporte. se ficar fora... Não é o que se time quer, aproveita disso. evidentemente, né? Não é o que se quer, não é o que se busca, se quer ganhar. Quer dizer, pro Mas é esporte, né? É o jogo. Boa Vista deve ser uma cota fantástica passar de fase, né? Porque os valores esse ano... 1 milhão e... Pro 600, Boa né? Vista ganha 500 mil por participar dessa fase e passando ganha 600. Mais Por causa do Aimoré. 600. 1,100. O Aimoré, Qual é a como deu folha 100, do Boa resolve Vista? o problema dele. Qual é a folha do Boa Vista? A gente tem ideia disso? Não deve ser muito alto. Mas não é muito baixa, porque tem dono, né? Tem um ricaço lá que queria comprar o Botafogo. Esse cara comprou o Boa Vista porque o Botafogo não estava à venda. Ele foi para comprar o Botafogo. Então Levou o time para fazer pré-temporada nos Emirados Árabes. Aumenta a Sabe quanto é responsabilidade. que custa só de passagem? Ele deve ser dono da empresa aérea. Essa. Ou quis negociar jogador, né? Ou tinha interesse em mostrar os jogadores para o mercado árabe. Provavelmente isso. O cara tem relações com o Donizete, o Pantera, que aliás o filho joga também no Boa Vista. E a gente... Sabe quem é que é o técnico? Não sei quem é o técnico. É o Eduardo, aquele goleiro. Goleiro que Cruzeiro. começou jogando no Grêmio na segunda divisão. Cruzeiro, disse que não podia ir para o colégio mais o filho, lembra? Ele pediu demissão pediu porque demissão. pra sair. a família não podia mais sair na rua. Mas tomava um frango em cada jogo também, o que ele queria. Foi mal, foi mal. Os caras já se abraçavam antes. Chutava que eu ia falar. Já estavam, já se abraçavam, aí não dá. E aí surgiu o Galato. Surgiu lá. Já voltamos. Esse tipo de transição, esse time de transição do Grêmio é muito fraco. A imprensa tem superestimado a equipe tricolor. Quer achar um novo Arthur a qualquer preço. A equipe de jovens do Flamengo, treinada pelo Carpegiani, é muito melhor. Fez bonito no Carioca. Já o Grêmio, com seus jovens, somou só um pontinho, o Leonardo Peixoto. Tem várias verdades aqui. É uma observação interessante. O Carpegiani jogou praticamente com a equipe dos jovens e ganhou as duas partidas. E mandou os jogadores para São Paulo para ganhar o título em cima de São Paulo. E ganharam a Copa de São Paulo. Ganharam a Copa de São Paulo com a base que é do time do Flamengo. Mas ali é uma hora e pouco de voo, tudo muito rápido. E os guris queriam jogar e tiraram 40 dias de férias, 36 parece, dias de parada. Daí treinaram mais 20. Então, guri aqui, né? Porque eles pararam antes. O campeonato
estadual lá da... A competição terminou em início de dezembro, uma coisa assim. Porque as competições de base terminam antes porque elas são, de certa forma, adequadas ao calendário escolar, né? Ah, interessante. Então, existe um pensamento de não ter, por exemplo, não tem competição em janeiro fora a Copa São Paulo, que já é para uma idade que já terminou o colégio. E o Grêmio em São Paulo não pode ser condenado, porque o Grêmio sempre manda uma categoria abaixo. Não, mas o Grêmio foi obrigado esse ano a botar, porque ele teve que adiantar os outros para poderem jogar aqui ao início do Gauchão. Mas o ano passado fez a mesma coisa. Até porque tinha Libertadores da América e queria exatamente. ver os jovens aqui. Então, tinha muitos atletas. Desarrumou tudo, tanto lá em São Paulo como aqui na base. É isso aí. Quem foi e quem ficou. Flávio, deu uma acalmada nos ânimos da torcida do Internacional, a comparação com o Grêmio é inevitável, o Grêmio vive um bom momento, mas o torcedor está sentindo firmeza no Odair, você que torcedor, a gente tem esse reflexo, primeiro pela queda do número de atendimentos, né? Mas ainda assim a gente vê a torcida bastante preocupada, que o Inter esse ano tenha um desempenho bom, que o Inter esse ano apresente uma colocação boa na tabela, principalmente do Brasileirão, que me parece a maior preocupação. Mas a gente tem recebido muitas manifestações de apoio, principalmente quanto ao Odair, que é uma figura simpática, uma figura que tem o apoio do grupo, tem o apoio do torcedor também. Então, eu acho que sim, que o ânimo está um pouco mais calmo, principalmente se comparado ao que poderia ser comparando com o atual momento do rival, né? Olha aqui o Ricardo Ramos, que é torcedor e colaborador do Cruzeiro, manda um recado de lá direto de Gravataí. Boa noite, Rec. Hoje o programa fantástico. Ao conselheiro do Grêmio pergunto, quem pagaria a Série E? E não tem nada para o Grêmio, hein? Dá-lhe zero. E ele brinca aqui comigo, porque uma vez que ia ser presidente do Cruzeiro, Rec para presidente. Mas quem pagaria o quê? A Série E? Eu acho que teria que ter, a CBF tem que pagar alguma coisa, né? Mas aí só colaborando, talvez, tentando colaborar. Série C, a CBF banca. A Série B não tem premiação pro campeão. E a Série B não tem premiação. Aí tem algumas coisas que vêm da negociação, né? Quer dizer, a premiação do Campeonato Brasileiro, que é 17 milhões, o campeão da Copa do Brasil vai ganhar 50 milhões esse ano. Só que na Copa do Brasil está embutido o direito de televisionamento, que no Brasileiro é negociado direto pelo clube, né? Aí tu recebe já o dinheiro da televisão todo mês. O dinheiro da televisão na Copa do Brasil é somado ao da premiação, porque o clube recebe por fase. Mas ainda assim... O direito de televisionamento. Não, é um baita dinheiro. É um baita dinheiro, mas corre... 67 milhões se for campeão. Talvez a gente veja logo ali na frente o esvaziamento do Brasileiro. Com essa premiação, com essa quantidade de dinheiro, com a forma que se disputa, que é emocionante. Entre um jogo e outro, o que vai priorizar? Copa do Brasil. O mata-mata, é isso que eu estou dizendo. Só que não dá para esvaziar. Não dá para esvaziar, tu vai abandonar outra competição. O Grêmio vai receber a partir de 19 100 milhões por ano pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vai esvaziar? Para receber 50 do outro, mas vai receber 100 do Brasileiro. Mas vai receber 100 a cota anual? É 100. Não, é boa. E outra coisa é que quando a gente compara só premiação com premiação é injusto. Okay. Porque a premiação da Copa do Brasil, ela está embutida... O Grêmio, ou o Inter, ou o Novo Hamburgo, eles não têm um contrato diferenciado com a TV, como prevê o Campeonato Gaúcho, tem um contrato. Que é muito bom, diga-se. Que é bom para os clubes. Que é muito bom. Não, eles ganham no Campeonato Gaúcho um contrato pelos 12 jogos. Os clubes do interior ganham 1 milhão pelos 12... 1.300, né? Sobra 1 milhão, porque tem que pagar a taxa da federação e impostos. Sobra 1 milhão para o clube do interior. Os 8 clubes que avançam para a fase seguinte ganham 100 mil taxa da cada um. federação. Chico diz que não cobra nada dos clubes do interior. Os clubes do interior pagam em cima do contrato da TV 5%. O que o Chico disse é que os clubes aqui pagam 5% e em outros estaduais pagam 10%. 235, então. Sim, aí mais os impostos. Paga os impostos federais em cima disso. Sobra quase 1 milhão, 1 milhão e 100. Então aqui o Novo Hamburgo... Eu não sei como é que é a incidência O Novo Hamburgo de imposto. ganha 1 milhão e 100 para disputar o Campeonato Gaúcho e ganha pela Copa do Brasil a cota da Copa do Brasil. Se o Novo Hamburgo disputar uma fase da Copa do Brasil, vai ganhar os 500 mil, que tem... A gente pode chamar de premiação, mas pode chamar de direito de TV.
Porque premiação por disputar a primeira por fase é o participar. direito de TV. Tu ganha aquilo Cota de por participação. participar. Cota de participação. É a cota de participação, que tem a premiação A e mais do que isso a tem Libertadores também é assim. É o assim. direito de Tu televisionamento ganha da uma Libertadores. cota que é a... Que abrange tudo, né? O direito da Libertadores. O Grêmio, na primeira fase, ano passado, ganhou $1 milhão e 800 mil pela primeira fase, 3 jogos. Ganhou isso pelo direito de televisionamento. É bom a gente deixar claro isso. É premiação? Tem diferença. É, mas Tá, é mas direito tem de televisionamento também. Tem diferença na Não composição. é premiação, é direito de televisionamento. É. Aqui, ó, o Michael Lovato está elogiando o Juan. Antes de acontecer qualquer coisa, eu falei, se o Inter tiver dificuldades de adaptar o Camilo, se o Nico Lopes continuar não sendo o jogador escolhido e se achar que ele vai abrir muito a equipe, que o Nico não acompanha o lateral, o Juan está pronto, né? Pelo que eu vi nos Entrou outros bem. jogos. Não, parece que eu estava antevendo Entrou muito isso. bem. Ele é um belíssimo jogador. Eu acho que o Internacional tem que aproveitar mais o Juan esse ano. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Desentupidora Pérez. Confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza, manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 985849544. Boa climatização e manutenção em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Deixa eu falar agora das melhores panelas do mundo. Você compra a quantidade que bem entender e quanto mais comprar, mais descontos vai ganhar. E tem 2 anos de garantia. Vai ganhar especialmente em saúde, porque não precisa mais usar óleo de soja ou qualquer tipo de outro óleo comestível. Preste atenção no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 8h20, vá ligando, o telefone fica registrado aí. Amanhã mesmo, o pessoal da Frigigold, no comando lá do Luiz, do Léo, o pessoal entra em contato, você vai fazer a grande compra da sua vida. 4003-4220. Frigigold, nunca ninguém devolveu uma dessas panelas ou dessas frigideiras, porque são panelas de excelência. Bom, o Internacional, depois de pegar o Boa Vista, pega um time pequeno de novo, né? Então, as primeiras fases da Copa do Brasil, ao mesmo tempo que não empolgam, serve para preparar o time, né, Doc? Que tem que
passar pelo Boa Vista. Acho que essa é a primeira preocupação. Né? Como eu te falei, não é o que o Inter tem que estar preparado. Passado, nenhum grande tropeçou. Nenhum. Mas é jogo que não é jogo jogado. Não existe jogo jogado, ainda mais nesse tipo de competição. Então, muito cuidado, como tu bem mencionou. É um time de empresários, é um time... Não, tem grana. É um time que tem dono, é um time que tem dinheiro, tem jogadores experientes. Então, não é jogo jogado. Vamos esperar o jogo dessa quarta, 19h30. E aí sim, depois projetar as próximas fases. Na próxima fase, o Inter enfrenta o vencedor de Atlético do Espírito Santo e Remo do Pará. O Remo Inter já pegou ano passado. E na outra fase é um jogo só? Ou... A segunda fase é eu acho jogo que é um jogo na só. casa da equipe com melhor ranqueamento, sem a vantagem do empate. Empate no tempo normal vai para os pênaltis. O Inter, por exemplo, jogou com o Oeste Então ano passado. o Inter joga na segunda fase em casa. Em casa. Mas daí é o seguinte, se der empate, prorrogação não, pênaltis, né? Pênaltis. Tem que Mas ganhar. jogar em casa com uma vantagem do empate contra o Remo ou contra o... Quem é o time aí? Atlético do Espírito Santo. O Remo agora é que joga fora com a opção do empate. Para que cheguem os grandes mesmo, né? Mas tá certo, né? E a partir da terceira fase, Rec, são jogos de ida e volta, sorteio para definir quem vai, manda quem o vem. primeiro e quem manda o segundo jogo em casa, e não existe mais o gol qualificado. Nenhuma fase. Nenhuma fase mais da terceira em diante. Terminou o brinquedinho. Acabaram com a única coisa que funcionava, o único campeonato que eu considerava que desde que começou até agora era o mesmo, eles mudaram. Não precisava mudar, né? Já tem o campeonato Favorecia brasileiro. a busca pelo gol. Né? Isso aí é Favorecia o feito. ataque. Eu acho que Isso, tá na aí hora. isso aí é feito porque quem não conhece futebol, quem não é do futebol. É verdade. As pessoas ficam falando, tem algumas pessoas que falam, qual é a vantagem o resultado 2-1, 1-0 é a mesma coisa? Não. Não é. O psicológico. Não é o psicológico, é que tu vai jogar fora, antes se jogava fora, uma retranca para não fazer gol, para ir lá para empatar. Jogava os 10 atrás. Bolinha pro lado. Bolinha pro lado. Carimbado, carimba. Antijogo. A partir da mudança da regra, tu ia lá para tentar fazer um golinho, porque esse golinho muitas vezes ia te salvar. Perder 2-1 era bom. Vitor Saideles, na nossa audiência, meu abraço pro Vitor audiência Saideles. qualificada. Qualificadíssimo. Se não me engano, vai estar amanhã aqui o Vitor Amanhã. Saideles. Sempre contribui muito com ideias claras. Obrigado, Adalberto e Aquino. boas. Valeu, obrigado, Flávio Ordoc. Obrigado, um Que o abraço. Internacional consiga, nessa quarta-feira, encaminhar a chegada na segunda fase. E eu estou muito curioso com o Caxias. Caxias e Atlético Paranaense. Eu tenho muito curioso. Vai ser um bom jogo. E tá rolando a bola São Luís e Brasil de Pelotas. Até amanhã, 1h da tarde.